Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Al Nassr que pretende atravessar a negociação com o Zenit e contratar o meia Gerson a pedido de Jorge Jesus. Flamengo faz sondagem pelo atacante PP, que é visto como negociável pelo Porto. Acordo fechado por Alex Baena, que jogará no Atlético de Madrid na próxima temporada. PSG tem interesse no zagueiro português Diogo Leite. Emerson Royal está muito próximo de retornar ao futebol espanhol e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com seu like e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a se inscrever e ativar as notificações. Desse modo você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelas transferências já confirmadas. Depois de reincidir com Fortaleza, o meia Paul Fernandes de 33 anos foi anunciado pelo Godoy Cruz da Argentina, onde assinou sem custos até o fim do ano que vem. Especulado no Atlético de Madrid, o zagueiro Nicolás Otamendi renovou seu contrato com o Benfica de Portugal até o meio do ano que vem. O argentino de 37 anos tinha contrato somente até o fim deste mês com as Águias. O atacante brasileiro Brenner Lucas, de 23 anos, trocou de clube em Portugal, onde assina até 2028 com Santa Clara e deixa o Alverca. O Sporting de Portugal anunciou o meia Ryan Lucas, de apenas 20 anos, que chega do Flamengo e reforça inicialmente o time B. O negócio é por empréstimo de uma temporada, com opção de compra avaliada em 4 milhões de euros. Estrasburgo da França contrata o meia Pape Demba Diop, de 21 anos, por 5 milhões de euros. O senegalês chega do Zulte Waregem da Bélgica. Já o St. Pauli da Alemanha contratou o meia Joel Shima Fujita, de 23 anos, por 3 milhões e meio de euros. O japonês chega do St. Truiden, também da Bélgica. Hoffenheim da Alemanha contrata o zagueiro japonês Koki Machida, de 27 anos, que chega do União da Bélgica a um custo de 4,7 milhões de euros. Abdoulaye Faye é reforço do Bayer Leverkusen da Alemanha. O zagueiro senegalês de apenas 20 anos deixa o Hacking da Suécia a um custo de 2,7 milhões de euros e assina até 2030. E após empréstimo nesta temporada, o espanhol anunciou a compra do centroavante Roberto Fernandes, de apenas 22 anos, até meados de 2031. Ele chega do Braga de Portugal a um custo de 6,2 milhões de euros. Já o Liverpool anunciou mais um reforço, que é o goleiro Fred Woodman, de 28 anos. Ele chega sem custos após não renovar com o Preston North End. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações de mercado. Começando pelo meia Igor Coronado, de 32 anos, que está muito próximo de deixar o Corinthians. A diretoria do Timão negocia a rescisão de contrato com o jogador e tem como base uma cobrança de quantias não pagas pela equipe paulista num valor na casa de 10 milhões de reais, referente a luvas não pagas na assinatura de contrato. A informação é da agência RTI Sport. O Fluminense fez uma sondagem pelo atacante Lucas Ribeiro, de 26 anos, que atua no Mamelodi Sundowns da África do Sul. Ele foi destaque do time no Mundial de Clubes, marcando um gol e dando uma assistência em 3 partidas. Seu contrato com o time africano vai até meados de 2028 e ele tem um valor de mercado na casa de 2 milhões e meio de euros. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Na mira de times como o Grêmio e Santos, o zagueiro Adrielson do Lyon da França virou alvo de disputa de Olympiacos da Grécia e do Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. Ambos os clubes conversam com o time francês e sinalizaram com ofertas na casa de 3 milhões de euros. Foi o que revelou o site All Sport. Neste momento, Adrielson prioriza a continuidade no exterior e aguarda para definir o seu futuro. Nesta temporada, ele estava emprestado ao Anderlecht da Bélgica. O Flamengo fez uma sondagem pelo atacante PP, que pertence ao Porto de Portugal, mas é visto como negociável por lá. O time carioca entrou em contato com a staff do jogador para entender as condições de negócio e a ideia inicial seria um empréstimo. Porém, o Porto só aceita uma venda e pede algo na casa de 25 milhões de euros, valor esse que teria assustado o Flamengo. A ideia do time carioca neste momento é tentar um empréstimo com cláusula de compra fixada, informou o jornalista Jorge Nicola. O Porto, porém, só quer a venda do brasileiro de 27 anos. E já segundo o jornalista Fabrício Romano, PP tem mercado ainda na La Liga e na Premier League e deve receber investidas na próxima janela. Bem difícil que ele volte ao Brasil neste momento, mas como está fora dos planos do Porto, ele deve então ser negociado para uma nova equipe na Europa. Onde você acha que ele se encaixaria? Comente aí. Muito próximo de assumir o Al Nassr da Arábia Saudita, o técnico Jorge Jesus indicou a contratação do meia Gerson do Flamengo. O jogador tem um acerto com o Zenit da Rússia, que sinalizou que pagará a multa rescisória de 25 milhões de euros após o Mundial de Clubes.
Porém, o time saudita pode aumentar os valores para o jogador e tem o Mister como argumento para fazê-lo mudar de ideia. E aí, será que Gerson muda o seu rumo? Comente aí a sua opinião. A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. Enfim, como tem que pagar a multa rescisória para tirá-lo do Flamengo, isso não é um problema para ambos os clubes. Agora resta acertar os valores e condições com o jogador, algo que o time russo está bem à frente e já tem isso acordado com o brasileiro. Mas enquanto não estiver nada assinado, ainda tem chances do Al Nassr dar um chapéu. O Ajax da Holanda acertou a compra do atacante Raul Moro, que tem apenas 22 anos e chega do Real Valladolid da Espanha. Ele custará 11 milhões de euros fixos e mais 2 milhões em bonificações, confirmou o jornal espanhol Marca. O Sporting de Portugal fez contatos pelo atacante Thiago Palacios, que pertence ao Estudiantes da Argentina, mas até o momento não passou disso. O uruguaio de 24 anos é alvo também de outras equipes na Europa e até o momento não há propostas, sendo que o seu valor de mercado gira na casa de 3 milhões e meio de euros. Foi o que revelou o jornalista argentino Uriel Yugut. Sevilha da Espanha e Roma da Itália estão de olho no lateral esquerdo Nicolas Tagliafico, que tem contrato com o Lyon da França até o fim deste mês e não vai renovar. Sendo assim, o argentino de 32 anos pode chegar sem custos. A informação é do jornalista argentino César Luiz Merlo. O Mônaco da França fechou a contratação do atacante Ansu Fati, que já realizou os exames médicos. Ele chega emprestado junto ao Barcelona até o fim da temporada e com uma opção de compra avaliada em 11 milhões de euros, conforme revelou o jornal francês Le Parisien. Brighton, Fulham, West Ham e Leipzig disputam a contratação do meio-atacante Harvey Elliott. Com a chegada de Florian Wirtz, o Liverpool está disposto a vender o jogador de 22 anos. Foi o que revelou o jornal Sky Sports. O Newcastle apresentou uma proposta de 50 milhões de libras pelo atacante João Pedro, que é disputado também pelo Chelsea. O Brighton, porém, já rejeitou a investida e aguarda ofertas maiores. A informação é novamente da Sky Sports. O Milan da Itália tem o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen na sua lista de interesses para a próxima temporada, onde vem buscando um nome mais experiente para o setor. Com contrato até o meio do ano que vem, o Barcelona aceita negociar o jogador e aguarda propostas, e pode vendê-lo por um valor inferior ao de mercado, visto que ele perdeu espaço e também está em fim de contrato, revelou o jornal italiano Corriere dello Sport. O Real Betis da Espanha está perto de recontratar o lateral direito Emerson Royal. O Milan tem um acordo verbal para emprestar o brasileiro e agora as partes debatem os detalhes para selar a negociação. Foi o que revelou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Contratado no início desta temporada com muita expectativa, o jogador de 26 anos não conseguiu se firmar no time italiano e chegou a ser especulado para voltar ao Brasil. Mas ele deve então voltar ao Real Betis, onde se destacou logo que chegou na Europa. O Paris Saint-Germain tem interesse no zagueiro Diogo Leite, que pertence à Union Berlin da Alemanha e aceita negociá-lo por algo em torno de 13 milhões de euros. O time francês busca reforços para a zaga, e o português de 26 anos seria uma alternativa mais viável neste momento. Pelo menos foi o que revelou o jornal francês Foot Mercato. Acordo fechado. Alex Baena jogará no Atlético de Madrid na próxima temporada. O jogador inclusive já anunciou em suas redes sociais uma carta de despedida ao submarino amarelo. Por sua vez, o Villarreal receberá cerca de 45 milhões de euros fixos, podendo receber mais 5 milhões em bonificações. O meio-atacante de 23 anos já tem um acordo verbal com os colchoneiros há alguns dias, e agora depende apenas dos exames médicos para o anúncio oficial. Foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. Dependendo da hora que você ver este vídeo, ele já pode até mesmo ter sido anunciado. Se isso já aconteceu, deixe aqui nos comentários. Só destacando que além de Alex Baena, o Atlético de Madrid já fechou também com o lateral esquerdo Matteo Ruggeri, que deixa a Atalanta, e com o volante Johnny Cardoso, que chega do Real Betis, onde deve confirmar então essas contratações nos próximos dias. O Chelsea está muito próximo de chegar a um acordo com o Borussia Dortmund pelo atacante Jamie Gittens, que deve custar algo em torno de 55 milhões de libras, foi o que revelou o jornal britânico The Sun. O jovem de apenas 20 anos já tem um acordo verbal com o time londrino e aguarda então por este acordo entre os clubes. Inicialmente o time alemão recusou uma oferta de 42 milhões de libras, e agora teve um bom reajuste nesta proposta, sendo assim o acordo deve ser selado logo ao fim do Mundial de Clubes. Segundo Fabrizio Romano, o atacante Noah Lang informou o PSV Eindhoven da Holanda que fechou com o Napoli da Itália, por um contrato válido até o meio de 2030. Agora as diretorias dos clubes precisam conversar nos valores da negociação, já que o PSV pede algo na casa de 35 milhões de euros, mais 10% visando uma futura venda do jogador. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com o seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo.
Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!